O Jardim do Éden não é a história infantil que te contaram. A gente ouve a vida toda sobre uma maçã, uma serpente, um castigo divino. Mas e se eu te disser que a história é muito, muito mais profunda? Que ela é, na verdade, a origem da consciência humana? Vamos desvendar juntos esse mistério, camada por camada. Primeiro, o nome. Em hebraico, Éden não significa apenas paraíso ou jardim. A raiz da palavra quer dizer prazer, abundância, plenitude. Isso já muda tudo, né? O Éden não era só um lugar físico, mas um estado de ser, um estado de completa unidade, sem separação. E os personagens? Adão, por exemplo, não é um nome próprio como João ou Maria. Adamá em hebraico significa terra, solo. Adão é a humanidade, o ser humano vindo da terra. E Eva, Chava, significa vida, a mãe de todos os viventes. Eles não são pessoas históricas, mas arquetipos. Representam todos nós. Agora sinto te informar, mas a famosa maçã, ela nunca existiu no texto original. A Bíblia fala apenas o fruto. A maçã foi uma interpretação artística que pegou, mas o fruto em si representa algo muito maior. A escolha, a autonomia, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não é sobre saber o que é certo ou errado, no sentido moral que a gente pensa. É sobre ter o poder de definir por conta própria o que é certo e o que é errado. É a passagem da obediência cega para a responsabilidade individual. E a serpente? No texto original, no Gênesis, ela não é chamada de Satanás ou diabo. A palavra hebraica usada é aromi, que significa astuta, sagaz, prudente. A serpente é um símbolo poderoso de questionamento, de curiosidade, de transformação. Pensa bem, ela não força ninguém a nada. Ela apenas provoca, faz uma pergunta. Ela planta a semente da dúvida, que é o início de todo conhecimento. Ao comer o fruto, o ser humano não apenas cai, ele desperta. Perde a inocência de uma criança, mas ganha a consciência de um adulto. É um rito de passagem doloroso, mas necessário. A vergonha da nudez, que surge logo depois, é o primeiro sinal dessa nova consciência. É a percepção da separação. Antes, eles eram um com o jardim, um com o outro. Agora, existe o eu e o outro, o ego nasceu. A expulsão do Éden, que sempre vimos como um castigo terrível, pode ser vista como uma consequência natural, para se tornar verdadeiramente livre e autônomo. O ser humano precisava sair daquele estado de dependência total, daquela incubadora perfeita. O trabalho, a dor, a mortalidade, tudo isso não é punição, mas as ferramentas e os desafios que moldam a jornada humana. É o início da nossa história. Lembra que havia outra árvore, a árvore da vida, que dava imortalidade? Por que o acesso a ela foi bloqueado? Talvez porque viver para sempre sem consciência, sem a capacidade de escolher e crescer, seria uma prisão eterna. Seria uma existência vazia. Primeiro, o conhecimento. Depois, talvez, a vida eterna. Então, o Jardim do Éden não é um lugar perdido num mapa antigo que precisamos encontrar. É um símbolo poderoso de um estado interior, um estado de unidade que talvez a gente busque a vida toda. A queda não é o fim, mas o começo de tudo. O começo da nossa jornada como seres conscientes, responsáveis pelas nossas próprias escolhas. O Éden não ficou para trás, em um passado distante. De certa forma, ele continua dentro de nós. E a pergunta que a serpente fez lá no início ainda ecoa até hoje, para cada um de nós. O que você vai fazer com o conhecimento que tem? Com a sua liberdade de escolha? Se essa reflexão abriu sua mente para uma nova perspectiva, deixe seu like para eu saber que você gostou. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, onde vamos continuar explorando os grandes mistérios da existência humana. Muito obrigado por assistir, e até a próxima.